Olá, turma, tudo bom? Então, agora nós vamos iniciar nosso estudo, sobre a física. Eu dei uma introdução breve, considerando que talvez tenha alguns que já estejam algum tempo fora da escola, e precisem retomar, pelo menos, o que é o estudo da física. Nós vamos começar direto no estudo do terceiro ano, Então, já vamos no encaminhamento dos conteúdos mais avançados da física. Mas procurei fazer de uma forma bem resumida, bem simples, para que todo mundo consiga entender, ok? Então, vamos lá. Eu vou virar aqui minha página para ficar fácil de todo mundo poder ver junto comigo. Só um minutinho. Então, vamos lá. O que é a física, gente? A física, na verdade, é o estudo das forças da natureza, das energias, da eletricidade e dos fenômenos que vão acontecendo. Movimentos, cargas elétricas, tudo que faz as coisas se movimentarem e acontecerem aqui na nossa natureza, no nosso planeta. Tanto nas coisas que a gente já usa, que o ser humano usa, quanto nos fenômenos naturais. Então, para tudo poder se movimentar, existir, acontecer, existe uma lei da física por trás. Por exemplo, a gravidade, Por que as coisas caem? Porque existe uma lei que faz com que tudo caia para baixo e não para cima. Então, são leis que são da natureza já. Hoje nós vamos começar estudando uma delas, que é a parte da eletricidade, mas existem várias. E aí a física estuda isso. Como esses movimentos acontecem, por que eles acontecem, como calcular, questões relacionadas a esses movimentos, a esses fenômenos da natureza. E no nosso cotidiano ela vai estar presente em praticamente tudo, desde o nosso corpo, aos eletrodomésticos que a gente usa, aos fenômenos que a gente vê, por exemplo, os fenômenos dos trovões, que tem eletricidade. Então, ela significa conhecimento da natureza. E é o objetivo, então, compreender os fenômenos da natureza e seus aspectos gerais. Ok? Então, normalmente dentro da física a gente vai estudar matéria, que é tudo que ocupa lugar aqui no mundo. Energia, que são as forças elétricas que movimentam tudo, tanto o que eu enxergo quanto o que eu não enxergo. Espaço e tempo, que vai estar ligado, então, a distâncias, a quanto tempo eu levo para percorrer determinadas distâncias e cálculos de métricas nesse sentido. Ok? Então, alguns exemplos aqui que eu citei, O que pode ser inventado com o estudo da física? Televisão, eletrodoméstico, computadores, dispositivos nucleares, as indústrias, enfim, várias das coisas que a gente tem hoje na nossa vida vieram por causa dos estudos desses fenômenos físicos. E ao homem aprender a manipular esses fenômenos, então, gerou-se tudo que a gente tem hoje. Então, por isso que é importante conhecermos a física. Existem várias áreas da física. Dentro delas nós temos a mecânica, a termodinâmica, a eletrostática, a ondulatória e a óptica. Cada uma dessas estuda um lado dos fenômenos na natureza, ou os fenômenos elétricos e dos equipamentos e tudo mais. Nós vamos estudar hoje a eletrostática, porque está dentro do nosso cronograma de aula. E a eletrostática ela vai trabalhar basicamente o processo ligado à eletricidade e à transmissão de energia. Tudo ligado à eletricidade e transmissão de energia. Então, nosso dia de hoje será eletrostática. Ok? Então, agora que nós já sabemos qual é a área da física que nós vamos estudar, vamos entender um pouquinho, então, o que é a eletrostática. Então, ela se refere ao comportamento das cargas elétricas em repouso e seu estudo engloba os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Aqui, o que eu preciso que vocês gravem é que todo o processo de eletricidade tem partículas muito pequenas que carregam essa carga elétrica. E essas partículas muito pequenas, elas ficam se movimentando ou então elas ficam paradas. E conforme elas interagem umas com as outras, elas geram cargas, ou positivas ou negativas.
Então, basicamente, é perceber que por trás dos aparelhos elétricos que a gente tem, por trás da eletricidade, tem cargas muito pequenas que carregam essas cargas. E quando elas se movimentam, se juntam e interagem entre si, elas podem gerar mais carga ou menos carga. Ok? Então, basicamente, a eletrostática se refere a todo o estudo envolvido na eletricidade e nós vamos estudar na parte microscópica, né? Microscópica, quais são essas partículas. E sem a eletricidade gerada por essas cargas, todos os aparelhos elétricos que a gente conhece não funcionariam. Então, nós vamos estudar basicamente essa parte física que está por trás do eletrônico que a gente conhece hoje. Ok? Ok, então vamos lá. Estudo do comportamento de cargas elétricas em repouso. Ou seja, tem micropartículas que carregam energia positiva ou negativa, e aí esse estudo, no final das contas, a gente conclui que é a eletrostática. Um dos estudos básicos para a gente começar a entender a eletrostática é o conceito de átomos. Então, a menor partícula, entre aspas, né, porque já tem partículas ainda menores, mas que estão dentro, subpartículas dessa partícula que existe, é o átomo. Existem partículas menores ainda, mas girando ali próximo do átomo. Mas o átomo é a unidade básica de toda a matéria. Exatamente tudo que existe, que a gente for analisando no microscópico, dentro do microscópico, níveis cada vez mais profundos, a gente vai chegar no átomo. E o átomo, como tal desenho aqui, ó, ele tem um núcleo ali e tem bolinhas, partículas girando ao redor dele. Essas partículas, elas têm carga negativa. E lá no meio do núcleo, ok, tem carga positiva. Ou seja, se cada micropartícula que forma tudo no universo tem eletricidade, quer dizer que o conjunto de trilhões dessas vai formar uma corrente de energia. Por isso que é importante a gente saber o que é os átomos. E então ele tem um núcleo, que é as bolinhas bem do meio, juntinhas, grudadinhas, que são positivas. E a gente entende então como prótons. A gente tem bolinhas girando ao redor, que são negativas, que a gente entende então como elétrons. E a gente tem algumas cargas no centro que não tem carga, a gente chama então de nêutrons. Então, partículas que têm carga negativa, ou seja, como um sinalzinho do menos, são elétrons. Carga positiva são prótons. E aí a gente vai percebendo como que essa eletricidade vai acontecer no movimento dessas partículas. Quando essas partículas se movimentam e se juntam e se unem, a gente vai formar uma carga elétrica. É como se várias carguinhas juntas formando uma grande corrente de energia. E aí a gente entra no estudo da eletricidade. Ou seja, os elétrons, que tem a carga negativa, que é aquela bolinha girando ao redor do átomo. Então, pense em milhões de elétrons se movimentando. É a eletricidade que nós conhecemos, como levar um choque, tá? E esse ali é o modelinho do átomo, então, né, que foi proposto por Rutherford Bohr, ele que descobriu pela primeira vez e criou esse modelo sobre o átomo. Aí a gente vai formar também o que a gente conhece de carga elementar, que é o termo utilizado para qualificar uma carga que não poderia ser mais dividida, ou seja, a menor carga elétrica da natureza. Quer dizer, não dá para ser mais negativo que aquilo, não dá para ter menos carga do que aquilo. Carga é a quantidade de energia daquela partícula. E aí existe um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades que criou, então, as letras que servem para o mundo inteiro, para a gente representar isso. Então, vocês vão perceber que dentro da física, os conceitos vão ser representados com equações, porque é uma maneira matemática de eu representar, em vez de eu representar com palavras, eu represento com números e letras. E essa fórmula ali, que está ali embaixo, é uma fórmula da carga elementar. Vocês não precisam se preocupar com essa fórmula agora, só entender que ela é uma maneira de representar a menor carga elétrica encontrada na natureza. Quando a gente vai movimentando, misturando essas cargas, ou a gente tem um corpo com carga positiva, negativa ou neutro. Porque se cada partícula tem essas três cargas, quando elas se movimentam e se misturam, eu vou gerar uma dessas cargas. Então, um corpo eletrizado é quando a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, e de elétrons, que são as cargas negativas, estão em falta ou excesso. Então, vamos olhar ali, na primeira bolinha, tem vários menos, estão vendo? São os elétrons. Quando vocês veem um sinalzinho de menos, estamos falando de elétrons. Na segunda bolinha tem vários mais,
um círculo de mais, são os prótons. Quando tem muito mais, quer dizer que tem menos elétron. Quando tem muitos menos, quer dizer que tem mais elétrons. E a gente diz, então, que quando tem mais negativo, está carregado, eletrizado negativamente. Quando tem mais positivo, está eletrizado positivamente. E neutro seria quando as duas cargas estão iguais, ok? É semelhante quando a gente encosta o braço no computador, por exemplo, e arrepia os pelinhos do braço. São cargas elétricas se movimentando ali de um polo para outro. A gente vai ver isso mais para frente. E aqui existe uma fórmula para calcular a quantidade de carga elétrica. Então, são as letrinhas ali, não se preocupem com isso agora. Mas só para vocês entenderem que em alguns exercícios nós vamos calcular quanto de carga elétrica existe num objeto, nós vamos usar essa fórmula aqui. Mas não hoje. Hoje é só saber que ela existe, que é Q igual a N ponto E. Né? Q simbolizando carga elétrica, N número de elétrons. Todo elemento vai ter um número X de elétrons, que é aquelas partículas negativas girando ao redor. E E, carga elementar. Fechou? Então, tá bom. Então, agora nós vamos analisar quais são as 3 partes de um átomo. É um exercício para vocês fazerem, tá? Vale 3 pontos, porque cada atividade do caderno eu vou somando os pontos. Então, vamos lá, vamos ajudar vocês. Nós vamos vir aqui nas partes do átomo. Ó. Então, aqui, o que é o átomo? Menor partícula, unidade básica da matéria, formado por 3 partes. Vocês vão ler essa parte aqui e vão chegar, então, na resposta. Qual a parte de um átomo tem carga positiva? Você vai lá no slide do átomo, vai ver prótons, nêutrons e elétrons e vai ver qual que tem carga positiva, qual que tem carga negativa, conforme a gente viu aqui agora. Ok? A matéria em seu estado original não manifesta propriedades elétricas. No seu estágio de conhecimento de estrutura atômica, isso nos permite concluir que matéria é só nêutrons e prótons, prótons e elétrons, somente prótons. O que ela quer dizer aqui? Quando um corpo não manifesta a propriedade elétrica, quer dizer que ele não está nem para uma carga negativa, nem para uma positiva. Então, vamos tentar lembrar qual é a parte que somente que não tem carga, que é neutra no átomo. Então, quando está lá na natureza de forma neutra, é prótons, é nêutrons ou é elétrons? Não percebam, não tem carga, nem positiva nem negativa. Pense um pouquinho. E agora, nós vamos vir aqui. Perceba essa bolinha verde ali no desenho? Percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5 mais e o resto é tudo menos? O que são esses menos? Esses menos são os elétrons, cargas negativas, e esses mais são os prótons, cargas positivas. Lembra que a gente viu o que é um corpo eletrizado? Que um corpo eletrizado vai ser que tem mais de um do que de outro. Vamos analisar o nosso desenho aqui? Percebam que tem mais do negativo do que do positivo? Quer dizer que ele está eletrizado, certo? Ou será que ele está neutro? O que ele precisaria para estar neutro? Precisaria ter as duas cargas iguais, mas se você olhar, tem mais de um do que outro. Então, essa seria para você pensar na resposta da letra A. Agora, você vai ver para mim se é positiva ou negativa a carga desse corpo, olhando ali, né, os maisinhos e os menos. E agora, considerando a carga elementar, como podemos representar a carga elétrica desse corpo? Então, você vai procurar nos slides qual a fórmula que eu usaria para representar essa carga elétrica. Não precisa escrever, calcular a fórmula, mas encontrar as letras que eu usaria para representar o que é a carga elementar. Tá bom? Esses são os 3 exercícios, essa é a aula de hoje. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais na semana que vem, mas tudo eu vou ir ajudando vocês. Na hora de resolver, vocês podem me mandar uma mensagem e a gente vai fazendo pouco a pouco. Cada aula vai ter uma atividadezinha e depois a gente vai marcar nos próximos também uma outra atividade maior. Tá bom? Postem suas dúvidas e eu estou aqui para o que precisarem.